Bom, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo ele enfrenta um problema ali naquela igreja. O problema que Paulo enfrenta é que muitos dos irmãos ali da igreja da Galácia queriam ser definidos pelas obras da lei, ou seja, eles queriam adaptar as obras do contexto judaico para o cristianismo. E em certo momento, Paulo diz claramente que maldito é todo aquele que vive pela lei, permanece pela lei. E o que isso significa? Significa que todo aquele que quer ser definido pelas suas obras, todo aquele que quer ser definido pela intenção do seu coração ou por aquilo que ele tenta fazer de bom, será maldito e amaldiçoado. O ensinamento que isso traz para nós é que nós não podemos confiar simplesmente e unicamente nas nossas obras. É comum nós vermos pessoas hoje querendo definir o cristianismo apenas como um conjunto de atos bons. A minha crença é definida somente por aquilo que eu faço de bom, somente por aquilo que eu posso fazer de bom para outras pessoas. Em parte, isso é verdade. Porém, o que Paulo ele quer nos falar na carta aos Gálatas e nas suas outras epístolas é que nós somos salvos e somos definidos não pelas nossas boas obras, mas sim por conta daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós temos pregado muito pouco isso atualmente, nós temos crido muito pouco nisso atualmente. O que significa basicamente aquilo que Cristo fez por nós. Significa que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, e isso fez de Cristo maldito por amor a nós no nosso lugar. E bom, isso não quer dizer que a gente pode continuar pecando, né? É como se a gente tivesse sido curado de um câncer de pulmão depois de muito tempo fumando e depois de curado a gente quisesse voltar a fumar novamente. Não funciona assim. O pecado ele não simplesmente foi posto ali na cruz com Cristo e nós podemos pecar livremente. Não é assim que funciona. Porém, depois do sacrifício e principalmente da ressurreição de Jesus, nós fomos libertos, nós temos essa condição de sermos libertos do pecado, e através de sermos libertos do pecado, através da fé em Cristo, as nossas obras podem se tornar boas. Não porque nós podemos fazer algo de bom, mas sim porque aquilo que Cristo fez por nós na cruz, através da fé que nós temos nele, através disso, as nossas obras podem refletir um pouco da sua glória. É o contrário do que nós temos visto atualmente. Atualmente nós temos visto pessoas pregando que nós podemos ser salvos pelas nossas obras, pela quantidade da nossa oferta, ou por aquilo que nós fazemos, de acordo com o Antigo Testamento até mesmo. Eu não duvido que vai chegar um momento que a gente vai ver pessoas sacrificando animais novamente, achando que isso agrada a Deus, mas a realidade é que o único sacrifício necessário para o nosso tempo foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E depois disso, nós somos filhos de uma nova aliança. Após o sacrifício de Jesus, a misericórdia do Senhor, a renovação do Senhor foi imputada a nós e nós fomos adotados como filhos de Deus. O que nós temos que praticar constantemente é a nossa completa e única fé no Senhor. Não há uma fé completa no Senhor se eu tenho uma fé também nos meus atos. Eu não posso falar que eu sou salvo unicamente pela graça de Deus, sendo que no fundo do meu coração as minhas obras ainda são motivo de idolatria para mim. Não há como dividir a adoração no nosso coração. Não há como eu adorar a Deus e querer adorar as minhas obras. Não há como eu adorar a Deus e ao mesmo tempo idolatrar a minha capacidade.
Não há como eu adorar a Deus e eu idolatrar aquilo que eu posso fazer, achando que isso vai me chegar mais perto de Deus. A verdade é que unicamente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus à medida que nós temos a fé em Jesus e nós exercitamos essa fé. E depois dessa fé, quando nós temos fé no Cristo, fé naquele que morreu e ressuscitou por nós, aí sim nós conseguimos cada vez mais ter as nossas obras glorificadas por amor a Ele, tudo por conta dele. Hoje nós vemos um evangelho deturpado, pregado completamente diferente daquilo que Cristo determinou, daquilo que foi determinado pelo Novo Testamento. Porém, Paulo também nos diz na carta aos Gálatas que maldito é todo aquele que pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado por Cristo e pelos apóstolos. Nós temos que ter a Bíblia, temos que ter as palavras de Jesus, aquilo que os apóstolos ensinaram sobre Jesus, como nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. E através disso, nós conseguimos ter cada vez mais fé em Jesus. A nossa fé em Jesus ela é aperfeiçoada à medida que nós buscamos conhecer mais e mais dele. À medida que nós estamos nessa condição de humilhação, nos colocando cada vez mais perto de Cristo, aí sim nós nos achegamos mais perto dele. À medida que nós nos ajoelhamos, colocamos as nossas obras diante dele, e com isso nós confiamos plenamente nele, aí sim nós conseguimos ter uma fé cada vez maior e deixar tudo nas mãos de Cristo. Deus te abençoe.